Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a organização antes da viagem e a importância do checklist de viagem. É isso aí, então acompanha essa live até o final e qualquer dúvida já sabe, deixa nos comentários aí pra gente, tá bom? Então... Eu sou a Annelise. Eu sou o Thiago. E esse é o Destino Ideal. Ai, ai. Começando com a desculpa pelo atraso, né? Atrasamos 5 minutinhos aí. A gente estava organizando aqui as coisas na casa para conseguir fazer a live. Foi um pouquinho corrido hoje por conta de problemas técnicos com... Tecnologia. Eu e tecnologia não se damos muito bem. Então, como você já sabe, né? A gente agradece sempre o pessoal que comparece aqui nas nossas lives, deixa aquele comentáriozinho bacana pra gente, que a gente puder ajudar aí, a gente deixa aí a nossa resposta pra vocês. Feliz Dia da Mulher, isso mesmo. Parabéns a todas as mulheres aí desse nosso mundão, né? Parabéns. E se vocês têm dúvidas aí relacionadas às lives que já passaram, ou se ficar alguma dúvida com relação a essa live, ou qualquer dúvida com relação à viagem também, ou sei lá, qualquer outra coisa, se você quiser compartilhar aqui com a gente, só deixar aí na nossa caixinha de comentários, ou então ali naquele pontinho de interrogação que fica gravado pra gente poder ver depois da live. E se quiser ajudar a gente, clica aí no aviãozinho que tem aqui embaixo, seleciona os amigos que estão com a bolinha verde e compartilha essa live com eles. Isso mesmo, desculpa, deu certo. Vamos ver. Tá, lembrando que as lives ficam gravadas aqui no nosso IGTV e também a gente baixa depois ela pro YouTube, nosso canal do YouTube, que dá para assistir na velocidade 2.0. Para quem não sabe, clica na engrenagemzinha ali, dá para aumentar a velocidade de reprodução, pode botar até 2.0, 2 vezes mais rápido. Isso. Né? Tem programinhas que deixam a velocidade ficar mais rápida ainda, tipo, dá pra assistir em 3.0, 3.5. Mas no YouTube só dá 2.0. Facilita para quem gosta de ver mais rápido as coisas, né? E como às vezes aqui passa da meia hora, né? Então, para economizar tempo, vamos dizer assim. Isso. Vamos começar? Bora lá. Com o nosso conteúdo. Hoje a gente veio conversar com vocês sobre a importância da organização antes da viagem. Aquele momento em que a gente já tem a passagem comprada, documentação verificada, já fizemos reservas efetuadas, roteiro preparado, bonitinho. Então, esse momento, ele dias antes da viagem, né? Isso, é aquele momento, tipo, entre 1 e 2 semanas antes de tu literalmente embarcar, assim. Esse momento, ele é importante para tu começar a organizar, primeiro, a mala, o que tu vai levar para tua viagem, os teus documentos, algum item importante que tu queira levar para a viagem também. Então, é um momento de organização, de saber o que tu vai querer levar para a viagem. São os ajustes finais ali, antes de tu viajar, né? Pra te não esquecer de nada importante. E também não levar muita coisa em excesso, né? Exatamente. Não pecar pela falta e nem pelo excesso. É isso mesmo. Então, é legal nesse momento, para essa preparação, ter uma forma de se organizar melhor. E uma das coisas que a gente costuma fazer é um checklist. É ter um checklist com algumas informações importantes. Com o básico, né? O que eu preciso levar? Preciso de remédios? Quais os remédios eu não posso esquecer? Tipo aqueles de uso contínuo e também para uma viagem internacional, por exemplo, um antibiótico, caso de dor de garganta, daí tu já tem que ter ido no médico, né? Se tem um remédio controlado, é importante com a receita junto, fazer a necessaire de remédios é muito importante, porque querendo ou não a gente vai estar em outro país, outro idioma, por mais que a gente tenha o seguro viagem que a gente fala que é essencial, né? É importante a gente levar a nossa necessairezinha de remédios, né? Mas aí a gente pode se perguntar assim, tá, mas por que é importante fazer esse checklist, conferir as coisas, se organizar previamente antes da viagem?
justamente para não acontecer nenhum problema, de esquecer algum item importante, ou imagina assim, tu estás indo para o aeroporto, tu esquece o teu passaporte, entendeu? A gente diz que é interessante se preparar, ter uma organização prévia, justamente para isso, dias antes da viagem, né? Abrir a mala, deixar ela aberta ali num lugar da tua casa, para tu ir organizando ela aos poucos e saber o que tu estás colocando ali dentro para não faltar nada. E como tu deu o exemplo do passaporte, né? Se tu mora próximo ao aeroporto, é rapidinho tu ir até em casa e pegar o passaporte. Mas vai que tu mora a 2-3 horas de distância. Perdeu a viagem. Vai ter que remarcar, vai ter um perrengue, no nosso caso aqui, né? a gente mora não do lado, mas bem próximo aqui do aeroporto no sul da ilha. Agora, por exemplo, a Samantha, que mora lá no centro de São Paulo, é 1 hora do aeroporto de Guarulhos, né? A minha irmã. Então, no caso dela, já fica bem mais complicado dela ter que voltar do aeroporto para poder pegar um passaporte para depois embarcar de novo. Tem coisas que a gente não pode esquecer. Por exemplo, as reservas, tipo a passagem. Isso tudo a gente pode pegar no celular, né? É importante a gente levar impresso, porque vai que seu celular acabe a bateria. Tem tudo os porquês, né? Mas isso se a gente esquecer não tem problema. Agora o passaporte esqueceu... É fundamental, né? Não viaja. Uhum. Então, o checklist é revisar esses itens importantes que não podem ser esquecidos, vamos dizer assim. Desculpa. É interessante justamente para evitar esses imprevistos durante a viagem, evitar esses tipos de problema, né? Essa organização prévia é que vai fazer com que tu tenha uma viagem mais tranquila. Vais perder um tempo assim, mas vais ganhar lá na frente em tranquilidade, em conseguir ter se organizado e não ter tido problemas durante a viagem. Né? Só para lembrar que a gente tem uma surpresa para vocês no final da live, né? A gente preparou um presente, vamos dizer assim, para vocês, né? Para ajudar vocês na viagem de vocês. Então, se puderem, acompanhem a nossa live até o final, que a gente libera isso para vocês depois. Tá. Mas então, vamos falar para eles agora como se preparar, né? Como se organizar, como fazer esse checklist de viagem. Anota? Sei bem. A mãe da Anne tá falando aqui, né? Que teve uma vez que vocês iam pra onde? Pra Buenos Aires. E a mãe esqueceu o meu irmão era de menor e esquecemos de pegar a autorização com meu pai. Porque para uma adolescente, uma criança sair do país... É preciso da autorização dos dois pais. Se não for viagem conjunta, né? Precisa da autorização do outro pai. Então... A gente não viajou. No final das contas, chegaram no aeroporto e tiveram que voltar para casa. Mas pode acontecer, são coisas que podem acontecer. Se a pessoa não está preparada, se não tem um conhecimento prévio disso daí, é uma coisa que está sujeita a acontecer. Tem pessoas que, por exemplo, assim, vão viajar para fora, por exemplo, aqui para a América do Sul, ainda dá sorte de esquecer o passaporte e poder viajar com a identidade, com a carteira de identidade. Isso. Então, ainda dá sorte, mas se for viajar para fora, esquecer o passaporte, já era, volta para casa. Né? Tem alguns outros documentos, como, por exemplo, assim, comprovante de vacinação, seguro obrigatório, que alguns países exigem seguro. Tem vezes que a pessoa eles não solicitam na entrada do país, né? Mas vai que tu é parado. Que nem, por exemplo, na Europa é obrigatório tu viajar com seguro. Mas muita gente vai sem, porque eles não costumam parar e cobrar. Mas, caso eles parem e cobrem, você não é deportado, né? Mas você é convidado a se retirar, né? A voltar pro teu país. De ter que voltar e não poder fazer a viagem. Tipo, é um gasto. Pensa no perrengue, né? Se o país exige... Agora, o pior ainda é tu fazer o seguro ou tomar a vacina e esquecer o documento, né, que comprove isso que tu fez. Então, se tu já teve todo o trabalho de fazer o seguro, pagar, ou de ter tomado a vacina,
o pior que tem nessa hora é tu esquecer o comprovante para chegar lá na hora não ter como comprovar para a pessoa. A nossa carteira de vacinação da febre amarela, ela já fica direto no nosso passaporte. Então a gente coloca um clips e tá ali direto. A gente viaja, vai com o passaporte, o país não exige a carteira de vacinação. A gente leva do mesmo jeito. Então tem coisas que são essenciais. Por exemplo, documentos, como a gente estava falando aqui, né? Quando vai viajar, a primeira coisa que tu tem que verificar são todos os teus documentos. Passaporte, carteira de identidade... Se vai dirigir, o país exige a carteira internacional de habilitação? Permissão internacional para dirigir. Isso. Por exemplo, eu acho que os Estados Unidos não exige. Mas na viagem que a gente fez para a Indonésia, é exigência do país. Tu tem que levar a tua CNH e essa carteira de permissão. Isso. Que parece que pega no Detran, né? Tem alguns lugares que aceitam a permissão até tantos meses. E aí depois disso, para tu continuar dirigindo, tu é obrigado a fazer a habilitação lá fora do país. Mas isso aí é para quem mora. O Bernardo que falou. Mas, enfim, como a gente está falando de viagem, né? Tipo, normalmente a pessoa que viaja não fica lá por um longo período. Então, uma permissão internacional para dirigir já é o suficiente. Então, fazer uma listinha, né, de documentos importantes. Passaporte, permissão internacional para dirigir. Carteira de vacina. Todos os documentos. Se o país exige visto também. Daí o visto provavelmente fica no passaporte junto, né? Isso, mas aí no caso tem que verificar se... Mas isso é antes da viagem. Antes. Isso já, nesse momento, já tem que estar com tudo pronto para viajar. Aí no caso que como tu estava falando também ali no começo, a parte de remédios, se a pessoa usa algum tipo de remédio de uso contínuo, se precisa levar para viagem, se o remédio é controlado, precisa de receita, essa receita é importante estar junto com os documentos. Também aquele Dramin pra gente dormir no voo, né? Que ajuda bem. Mas, tipo, é importante, como eu tava falando antes, fazer uma farmacinha de remédios, né? Ter uma necessaire, uma bolsinha com os remédios. Se tu não tem nenhum de uso contínuo, faz aquela farmacinha com antibiótico pra garganta, ouvido. Essas bolsinhas que vão junto da mala de mão, eu vi agora nos últimos vídeos, eles estão pedindo pra vir com bolsinha transparente. De remédio? De remédio e de líquidos. Tu pode levar uma bolsinha com os líquidos na mala de mão, só que eles estão pedindo agora para ser a bolsinha transparente de viagem. Não sei se é um requisito agora. Não sei se é um requisito agora que estão pedindo, porque a gente nesse último ano a gente não viajou, né? Mas até se alguém aí já tiver viajado aí nesses últimos dias... meses. Ou no último ano, e puder falar pra gente como é que tá, se viajou tranquilo, se teve algum problema com essa parte de ter que ser uma necessaire transparente, né? Para carregar líquidos ou remédios. E lembrando que em voos nacionais a gente não tem restrição de líquido, né? Para voos internacionais você só pode levar líquidos até 100 ml. 100 ml. Se passou disso, esquece, não embarca. Tu vai jogar, por exemplo, se tu tem um perfume de 200 ml e tu vai levar contigo, se tu não despachou na bagagem de mão, tu vai chegar no raio-x e o guardinha lá, o fiscal ali, Isso. Ele vai simplesmente pedir pra você jogar no lixo. Então, você não vai querer desperdiçar aquele teu perfume preferido por causa de uma coisa dessa, né? Se passar de 100 ml, mais vale levar na bagagem despachada. Não vou levar mala despachada, não levo perfume. Não levo perfume. Ou bota naqueles frasquinhos, né? Outra coisa com relação ao álcool gel, no voo nacional é até 500 ml e somente permitido álcool em gel, álcool líquido não pode, porque é líquido inflamável, né? Qualquer tipo de líquido inflamável eles não permitem embarcar. E no voo internacional é até 100 ml também. Pode levar, não lembro quantos frascos, mas de 100 ml no máximo. Outra coisa é verificar com relação ao dinheiro, se está levando dinheiro daqui. Ver o limite que tu pode sair do país, né? Porque tem, tipo, tu só pode sair com 10 mil, chegar no outro país com 10 mil dólares. Tem que declarar, né, no caso. Tem que declarar. Isso. Não, mas também eu acho que tem que...
Eu acho que tem que declarar. Acima disso, tu tem que declarar. Isso, declarar que tá entrando com a quantidade de dinheiro. Isso. E no caso também verificar os cartões de crédito. Se tu estás levando cartão de crédito, verificar se ele tem... tens que habilitar ele para utilizar em outro país, né? Se tu não habilitar para viagem internacional, tu pode passar 1000 vezes que ele não vai ser aceito. Aí tem que verificar se o teu cartão tem essa possibilidade. Se é um cartão internacional, né? Geralmente pode ser um cartão mais simples, desde que ele seja internacional, tu pode fazer compras no exterior. Isso. Lembrando só que tem que tomar cuidado por causa do IOF. Assim, porque aí tu faz a compra e depois vem a surpresa. Isso. E o limite também, né? Porque hoje em dia a gente tá com dólar muito alto, então querendo ou não, tu tem que ter um limite maior nesse cartão pra, se tu for utilizar só o cartão de crédito nas tuas compras lá fora, né? Aí no tem caso, antes de viajar, tem que pedir a liberação e dependendo do que tu for comprar, se tu já tens aquele orçamento prévio do quanto que tu vai gastar, que a gente fala, né? Mas eu vou viajar, vou fazer compra, quero comprar tal coisa, já tem aquela coisa estipulada, quero comprar um computador ou quero trazer alguma coisa de fora, já vê mais ou menos quanto é que é o preço, vê se vai precisar aumentar esse limite e aí, além da liberação para uso internacional, tu já pede uma ampliação desse teu limite, né? Não quero levar muito dinheiro e também não quero utilizar o cartão de crédito, porque não tem limite ou porque não tenho, tem os cartões pré-pago, né? Então antigamente ele era muito melhor do que hoje, porque hoje ele incide o IOF, antigamente não. Mas mesmo assim é uma segurança pra te não levar só dinheiro físico, né? Vai que tu passe 20 dias no destino, vai com uma quantia razoável, famílias maiores, né? Tudo, pra não levar tanto dinheiro físico. Outra coisa que a gente fala aqui também, que é interessante levar nas viagens e se preocupar em ter na mala, são alguns utensílios que a gente chama de gadgets, né? Por exemplo, adaptador de tomada, que dependendo do país que tu vai, o plugzinho da tomada ali é diferente, né? Às vezes é de 3 pinos, às vezes é de 2 pinos, só que aqueles 2 retinhos, não é esses que a gente tem aqui. A gente encontra no Mercado Livre, na Amazon. Até em alguns aeroportos eles têm para vender. Mas daí o aeroporto vai meter a faca, né? É preço de aeroporto. Então é recomendável ou comprar no destino ou aqui no Brasil. E daí tem aqueles adaptador universal. Então é bem legal. Vem todas as possibilidades. É interessante levar na bagagem de mão. Lá nos Estados Unidos a gente comprou esse adaptador e, tem que conectar alguma coisa. É que ele não travava, tu tens que levantar os pininhos e travar. Ele não sabia como travar. A gente é tanso, né? Mato. Os manezinhos aqui não sabiam usar as modernidades de lá. Achando essa porcaria tá estragada. Enfim. Mas isso é um item muito importante. Isso. Outra coisa que é interessante ter também para viagem, a balança de mala, né? Dona Marileia? Não passar vergonha no aeroporto. Se não quiser pagar bagagem extra, né? Coisa assim, é interessante, principalmente na volta a mala, né? Porque na ida tu consegue pesar no aeroporto ou, sei lá, em algum lugar. No aeroporto não. Se tu não tem balança de mala, levar na farmácia, sei lá. Tem aquela balancinha, a mulherada tem balancinha em casa, né? Então sobe, nela sem a mala, vê quanto você tá pesando, daí depois tu pega a mala e vê quanto tá pesando tu e a mala junto e diminui. Aí faz a diferença. Já tira uns quilinhos a mais ali e bota na mala. Que mais? A doleira. Doleira isso é um item que a gente não viaja sem. Durante a viagem, né, no voo, tudo, a gente bota o passaporte junto na doleira e fica o tempo todo com a gente, né, pra não correr o risco de perder ou se roubarem a mochila ou a bolsa, perder o passaporte junto, né. Se tu acha muito incômodo usar a doleira, eu vi um canal, uma moça falando sobre usar pochete. Não tá na moda, beleza, é meio deselegante, né? A pochete é feia. Mas ela não conta como bagagem de mão. Então tu pode utilizar ela como se fosse uma doleira. Entendeu? Pra colocar coisas, por exemplo assim, a bagagem de mão é até 10 quilos. Se, sei lá, passou, algumas gramas, tira dali e bota na tua pochete, meu querido. Não, bota na mochila, vai de mochila, não vai pochete. Não, mas agora tem umas pochetes que são... São fashion? Tem umas blogueiras que usa.
Eu ainda tá acho bom. feio, mas... Não, mas é É só de estilo, né? É um Não tecido quer que- usar pochete, Ou a usa doleira doleira, incomoda isso. porque bota dentro das calças, usa pochete. Enfim, é uma solução, né? Outras coisas, celular, E tablet... também não vai levar muita coisa na doleira, é só o dinheiro e o passaporte. Mas enfim. É. Como a gente estava falando aqui, alguns eletrônicos que é interessante levar também para viagem, para ter algum tipo de entretenimento. Vai que tu pega aqueles avião um pouquinho mais antigo que não tem aquele Geralmente tem, mas se tu já viu todos os filmes, tu não tá afim de ver filme, é Leva um importante. tabletzinho, baixa alguns filmes do teu Netflix. Leva um livro, um Kindle, Revista, baixa alguns jogos no teu celular. aquela, como é que se chama? Bateria portátil, É carregador interessante portátil, ter né? carregador portátil, os power bank que Porque eles tem chamam. muito muito avião que não tenha tomada USB para carregar. Para carregar né? o celular, para Então, utilizar o celular carregando. Então é interessante ter um power bank e até pelo pra resto da viagem. viagem. Pelo resto Porque da viagem querendo ou também não, é se tu importante. tá no 3G, usando o Google, o Maps, né? O navegador, o GPS ligado, tudo, a bateria do teu celular vai Pro espaço. pro espaço. E até se tu roteia, né, a internet, porque quando a gente viaja, a gente não compra 2 chips de celular, né? A gente costuma comprar um só e faz o roteamento? Isso. Tipo, roteia. E também existe isso é novo que eu descobri o ano passado, que é um aparelho para rotear o sinal 3G. Então tu não come a bateria do teu smartphone, né? O senhor Alexandre, meu pai, falando aí, ó, adianta levar a cópia digital de documentação? Depende, alguns aplicativos agora já são válidos como documento oficial. Sim, é interessante levar a cópia digital dos documentos até para se quiser deixar o passaporte no hotel guardado e tal, mas ele não é só até Ele tu não é chegar válido como documento, né? É só pra tu ter ali caso, sei lá. Tá parado, não, tá no hotel, tá aqui a cópia. Isso. E além do digital, é interessante também levar uma impressa. Uhum. Uma coisa que a gente até, aproveitando que o meu pai fez o comentário, uma coisa que a gente tem costume de fazer, que eu aprendi bastante com ele, foi, antes de viajar, essa documentação de reserva, de onde a gente vai ficar, os estabelecimentos, ter o endereço do lugar que a gente vai ficar e o telefone do lugar também, se possível, fornecer para algum parente próximo teu, antes de tu viajar, né? A gente faz A lista de reservas que a gente tem. Isso, e as de passagens, dias e lugares que a gente vai ficar. o dia que a gente tá voando, quantos dias a gente vai ficar naquela cidade, qual hotel. É uma recomendação que a gente dá, né? Que a gente tem o costume de fazer por segurança nossa, caso aconteça alguma coisa, a gente não consiga se comunicar com as pessoas aqui, a gente, por exemplo, perca o voo, não consiga voltar na época, as pessoas para não ficarem preocupadas. Ou os dois perdem o celular lá, fica incomunicável, né? Tipo, Então, é mais uma segurança para as pessoas que estão aqui também, né? Isso, é interessante fazer isso, né? Faz uma cópia das tuas reservas e deixa com alguma pessoa que tu... Não que precisa seja de cópia confiança. das reservas, a gente faz, tipo, eu faço num documento, Uma listagem, uma isso. lista. Isso, uma lista da onde a gente vai se hospedar, se a gente já tiver feito a reserva. Né? Tipo, é mais por segurança. E dessas de reserva, tipo, por mais que a gente não goste de imprimir coisa por causa da, né, mais papel no mundo, eu sempre levo impresso, porque eu levo salvo no meu celular, eu levo cópias no meu e-mail, se possível eu deixo no Google Drive, tipo, vários mecanismos para nos resguardar. Caso perca a reserva impressa ou o celular não funcione, eu tenho um e-mail, né, para que eu consiga acessar em qualquer computador. Principalmente nos Estados Unidos, se pararem na imigração, eles querem saber a data quanto tempo tu vai ficar, Os lugares que tu vai ficar. quais lugares tu vai ficar, tipo, as hospedagens, tudo certinho. Então é importante tu ter tudo em mãos. Então a gente tem uma pastinha pequena que coloca toda essa documentação. A gente Essas não falou, reservas. faz a cópia de tudo também. A gente isso costuma, mesmo. A gente também costuma fazer essas cópias. É mais uma segurança pra gente. Aham. Geralmente eu nunca utilizei. Normalmente a gente só utiliza mais, por exemplo, assim, vai para um país estrangeiro que a gente não saiba falar muito bem a língua.
Tipo, aí mostra só a documentação da reserva, né? Que tem ali o voucherzinho, já tem o número da reserva, e aí eles verificam ali a reserva por esse número. Aí tu não precisa ficar conversando, tentando dizer o número dos negócios na língua estrangeira ou em inglês, né? Isso. Facilita um pouco também. A gente utiliza mais pra gente, assim. Nunca precisou, tipo, apresentar Nunca pra foi imigração nem nada. requisição, assim. Mas a gente leva. Outra coisa que é interessante fazer, que a gente está conversando aqui, né, do checklist antes da viagem, é saber o que levar na mala despachada e o que levar na mala de mão. Então, se tu vai fazer uma viagem com essas duas malas e ainda mais uma mochila e tal, é interessante, como a gente já tinha falado antes, dias antes da viagem, não deixar para cima da hora, né, para fazer isso em cima da hora, deixar as malas abertas, verificar o que tu vai colocar em cada uma, né, e fazendo o checklistzinho mesmo. Coloquei aqui a roupa, ok. Coloquei... são tantos dias de viagem, quantas roupas eu preciso? Tipo, faz lookzinho, sabe? Pra te saber o que tu vai usar no primeiro dia, no segundo dia. Não que tu precisa usar nessa ordem, né? Mas pra já ter os looks. Isso, os conjuntinhos prontos pra te não levar muita coisa. Isso. E também não leva roupa que tu nunca usou. Provavelmente tu não vai usar na viagem, né? Então... Então, mulher, eu faço isso também. Tipo, comprei uma roupa nova, já tá um tempo no armário, vou levar pra usar. Não uso, eu uso as roupas que eu costumo usar no dia a dia, né? Então, pra gente não exceder muito. E uma outra recomendação que a gente dá também é, na bagagem de mão, é interessante levar pelo menos uma peça de um conjunto, né, de roupa. Uma muda de roupa. Isso. Porque vai que tu chega no teu destino e a tua mala é extraviada. E aí tu vai ter que passar um dia esperando, ou 2 dias esperando. E aí tu chega com aquela roupa de aeroporto que já não está muito bem conservada, vamos dizer assim, né, da viagem. E aí o que tu quer, é chegar no hotel, tomar um banho e colocar uma roupa limpa. Né? Então é legal tu ter essa segurança de colocar uma roupa extra ali na bagagem de mão por conta disso. Até pelo menos encontrar a tua bagagem que foi extraviada, ou então pelo menos ter um tempo para conseguir sair com uma roupa limpa para poder comprar outras roupas. Roupa, né? É isso mesmo. Caso necessário. Né? Tem essa possibilidade. A Regina também falou que faz os looks. Facilita a nossa vida. Facilita bastante. Para quem viaja sabe, né, como facilita essas dicas. Ainda mais que agora, tipo, as malas estão limitadas, né? Antes a gente tinha 2 de 32, né? Depois passou para 2 de 23 e agora a gente tem que pagar. Ainda tem que pagar. Na necessaire que a gente fala, pros itens, a necessaire é um kit de higiene, né? Que tu pode colocar ali a parte de... Na mala de mão, né? Isso. A gente coloca escova de dente, pasta de dente, fio dental, itens que tu vai usar na viagem também na viagem no destino, né? E durante a viagem no voo. Isso. Aí só é importante lembrar, tudo que for botar de líquido aí, lembrar do limite caso a viagem seja internacional, né, de 100 ml. E os frascos tem que ter rótulo. Lembrei, os frascos tem que ter rótulo. Todos os líquidos, o frasco tem que ter rótulo dizendo a quantidade específica ali. Fazer uma dessas necessidades de kit para bagagem de mão e outra para despachada, caso queira botar alguma coisa a mais, né? E a outra coisa também são que pode ajudar bastante os aplicativos para utilizar durante a viagem. A gente gosta de utilizar alguns, além daqueles, por exemplo, Uber, Cabify, de deslocamento. Também, desses de deslocamento, é legal tu pesquisar quais são os concorrentes do Uber, por exemplo, em cada no país. destino que tu vai. Que às vezes eles são bem mais baratos. Alguns que tem lá não tem aqui, então é interessante verificar isso daí também. Tem o Google Maps, que é um GPS universal, né, para poder se localizar em qualquer lugar do mundo. Que é muito bom para andar de metrô também, ou usar o transporte público, ele dá certinho todo o trajeto que tu tem que fazer, é bem legal. O Around Me, para saber... O que tem perto de ti, né? Restaurante, farmácia, supermercado. Além desse, eu acho que o nome é Yelp, que é quase a mesma... Tem quase a mesma função, também é legal.
E também o da companhia aérea. Baixar o aplicativo da companhia aérea até para cadastrar ali e Para fazer o check-in. Fazer o check-in e... Já faz check-in online. Também é importante, aqui no Brasil, tipo, tu não paga nada para fazer o check-in na hora, né? Mas nas companhias da Europa, principalmente aquelas low cost, Sim. se tu não faz o check-in online, tu vai fazer na hora, eu acho que é 50 euros pra fazer o check-in. No balcão, no caso, no né? balcão, isso. Tu pode fazer na hora, mas pelo aplicativo. Isso, pra fazer no balcão lá, né? Isso. Então, é uma dica imagina, multiplica aí por 6. Verificar os líquidos, né? Que a gente já tinha falado aqui, a roupa na mala de mão. Uma coisa legal e interessante é verificar o clima antes de viajar e o fuso horário, né? Porque no caso, dependendo para onde tu vai viajar, pode ter algumas horas a mais ou algumas horas de atraso, digamos assim, de tu sair daqui e chegar no lugar e aí tu meio que se perde jet lag, né? Isso, né? O maior jet lag que a gente teve foi pra Bali, que era absurdo. Todo santo dia, às 3 horas da manhã, a gente acordava. A gente ia dormir, era 11 horas, 10 horas, meia-noite, e acordava às 3 horas da manhã, como se tivesse dado um cochilo na tarde. E daí, depois do almoço, eu acho que era o horário que era pra dormir, que batia um sono. A gente demorou muito pra se adaptar lá. Sim. Era tipo assim, todo dia 3 da manhã. Era muito engraçado. Tem até eu tava vendo um outro canal até a respeito sobre isso, de como hábitos que ajudam antes da viagem para tu diminuir essa sensação do jet lag, que é, no caso, dependendo da quantidade de horas de diferença, tu vai acostumando o teu corpo 1 hora por dia a dormir mais tarde ou mais cedo. Pra chegar lá e não sofrer. Pra chegar lá e não sofrer tanto com a diferença de horários. E a outra coisa também que a gente tá falando do clima, por exemplo, assim, se tu sai daqui e vai para outro hemisfério, normalmente é o inverso. Então tu tá saindo daqui no verão, tu vai chegar numa outra cidade no hemisfério norte, lá vai ser inverno. Então é interessante tu saber isso, se a temperatura tá quente, tá frio, se tá chovendo, se não tá, para saber com que roupa que tu vai, se tu precisa levar uma roupa mais quente, uma roupa mais fria. Se tu sai daqui, a gente também saiu daqui no verão, quando a gente foi pra Europa. Tava um calor um calorão aqui. E chegou lá, tava negativa a temperatura. A gente levou o casacão na bagagem de mão. Isso, tipo, a jaquetão na mão, né? Não precisa colocar dentro da mala. É permitido que tu leve um casaco pesado. A tiracolo, que eles chamam, né? Isso. O álcool gel a gente falou. Ok. E a surpresa que a gente tem para vocês hoje, no caso, seria um checklist prontinho para vocês que a gente preparou. Para facilitar a vida de vocês. É só ver, tá aqui. Check. E o que a gente está dizendo aqui durante essa live, né, que é justamente isso. Tu tem esse checklist à mãos para ir verificando e revendo os itens que tem na tua mala, na tua despachada, quanto na bagagem de mão, quanto na tua pastinha de documentos, justamente para ir dando checkzinho, né? Olha ali, documento, passaporte foi, vacina foi, permissão internacional foi, muda de roupa na bagagem de mão foi. É interessante fazer esse checklist justamente para ter a certeza de que não está esquecendo de nada. Né? Então a gente disponibilizou um checklist prontinho em PDF para vocês no link da bio do nosso Instagram. Isso. Tá lá não, tô ativando agora. Tô olhando aqui para baixo. A gente tá ativando aqui para vocês agora, né? Prontinho. Deu? Então é só entrar lá no perfil. Clica no link, entra na página, faz o cadastro ali, coloca o e-mail e o nome, pede para baixar. E vai ser encaminhado pro e-mail de vocês o checklist para vocês baixarem e aproveitar para a próxima viagem. E caso vocês não dê certo, porque foi esse o problema técnico que a gente estava enfrentando hoje, a tarde toda. Tipo, essa live, ela já estava programada para acontecer 2 semanas atrás. Eu acho que até mais, antes daquele rolo das agências de viagem.
Então, acho que foi no dia lá que a gente ia fazer essa live do checklist. Então, a gente fez o checklist, tudo certinho. Já estava pronto, tinha Já deixado tava pronto a página o site, certa, tudo estava certinho. funcionando. E daí hoje eu fui testar, começou a dar um problema. Daí começamos a tentar resolver. Nossa, minha cabeça... A gente começou a live com a cabeça num balão, assim. Mas eu acho que deu certo. Caso não tenha dado, manda um direct pra gente que a gente verifica certinho. Aí a gente tenta ver outro meio de encaminhar para vocês. Tá bom? Então... Cadê o nosso roteiro? Desculpa. Então é isso, essa live de hoje foi sobre o checklist de viagem, né? De fazer essa preparação antes da viagem, já tá com a viagem pronta, tudo reservado, indo viajar, beleza, o que eu preciso levar? Quais são as coisas que tem que fazer? E não deixar para cima da hora, né? Tenta se organizar um pouquinho, tá certo que a grande... de 5... Né, de 1 a 5 dias antes da viagem, né? Fazer a mala. Eu sei que muita gente deixa pro último dia, mas o ideal no penúltimo, assim, né? A gente também, de vez em quando a gente foi pro casamento, que a gente casou a gente viajou no sábado e a gente casou no civil aqui na sexta. Então, tinha todos os preparativos do casamento civil aqui, a gente deixou pra fazer a mala no sábado e de ressaca. Então... Assim, a mala já tava praticamente... tava ali, tava aberta. A mala tava aberta. Tava aberta, só faltava colocar as coisas dentro. Tava assim, ó, o que tava preparado? O meu vestido de noivo e a roupa dele do noivo, só isso que tava na mala. Só faltava colocar o resto ali dentro. As lembrancinhas, tipo, agora a roupa pra gente usar lá não tava preparado, não. Mas aí, no caso, o que a gente fez? A gente foi arrumando, colocando ali as coisas ali dentro, verificando já certinho, ó, isso aqui foi, tudo certinho, não esquecemos de nada. No final deu tudo certo. Outra dica, não viaje de ressaca. Não é uma sensação muito agradável. É uma das piores coisas do mundo. Gente, é muito ruim mesmo. Ainda mais quando a viagem é longa. Então, 1 horinha, 2, daqui até São Paulo, vai tranquilo. O problema é depois umas 6, 7, 8 horas. Pra Punta foi isso, né? 6 horas. 6 horinhas ali de ressaca dentro do avião não é legal. Só que quando a gente comprou, a gente nem pensou nisso, né? Então, vai. Então... Mais um dia a gente conta a história dessa viagem aí. Ficou alguma dúvida aí? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode colocar aí pra gente. Muito importante aqui, que a gente estava falando dos documentos, né? Não despachem seus documentos pessoais. Deixem sempre junto consigo. Se não quer levar na doleira, isso, bota na bagagem bolsa, de mão. na mochila. De preferência em algum lugar que vai ficar próximo, que tu não vai deixar em algum lugar. Tipo a bolsa que se ficar embaixo do banco. Isso. Né? Não bota documento lá em cima no compartimento Tem de mala, né? Próximo, né? Se for botar no bolso, bota num bolso que tenha botão ou zíper, pra não deixar cair ou perder. Evitar de não perder esse documento, né? Pra não dar BO, pra não dar problema. A gente também... Onde foi aquele que tu esqueceu o passaporte em algum lugar que saiu desesperado? Putz, cara, foi numa viagem Eu acho que foi lá pra Indonésia. Não, acho que foi pra Costa Rica. Não sei. Porque a gente foi fazer... Paramos no Free Shop. A gente parou no Free Shop. Era um aeroporto gigante. A gente parou no Free Shop. E daí do Free Shop a gente ia embarcar, se eu não me engano. E aí pra embarcar precisava do passaporte. Aí eu fui ver cadê o meu passaporte. Não tava mais no meu bolso. Mas justamente por quê? Porque eu botei o passaporte no bolso Em vez que não tinha doleira. botão ou não botei na doleira. E aí o que aconteceu? Eu tava mexendo, se eu não me engano, no celular pra verificar alguma coisa dos preços das coisas ali. Tava assim. Aí eu puxei o celular, veio o passaporte junto e o passaporte caiu no chão e eu não percebi. E aí corri o aeroporto inteiro atrás do passaporte, fiquei procurando, até que eu falei com segurança. Ele disse que tinha encontrado e entregado para um balcão lá, eu fui atrás do balcão e aí consegui o passaporte. Mas foi um perrenguezinho, foi um suador ali que eu tomei. E foi na mesma viagem, eu acho que foi no mesmo aeroporto, ou tipo...
eu fui no banheiro e deixei, tava com o celular, pra não deixar o celular cair no vaso, né, que tava no bolso, eu coloquei em cima acho que daquela suporte que tem, sabe? Suporte do banheiro pra pendurar coisas. Eu botei o celular lá em cima e fui embora. Esqueci. Fiz xixi, lavei a mão, fui embora. E daí eu, depois de um tempão, puta que pariu, cadê meu celular? Daí, assim, ó, perdi o celular, já era. Tipo, pensando no Brasil, né? Perdi o celular, não. Daí fui lá, voltei, parece que a moça achou e deixou na recepção. Da recepção, um balcãozinho desse de informação, né? Mas eu achei que eu já tinha perdido o celular. Tivesse que entregar o passaporte da lá pelos Correios. Poxa, mas eu tinha esquecido disso. Eu já fiz isso pra ti. A minha memória. Ó, uma coisa que não deve se fazer, né? Esquecer o passaporte em outra cidade. É porque pra sair daqui pra ir pra São Paulo... Ué, não precisa. Só identidadezinho. Caramba. São coisas que acontecem, né? Imprevisto que acontece, a gente tem que dar um jeito. Por exemplo, a Marcela. Ela arrumou uma forma de receber o passaporte lá. Mas o ideal seria o quê? Conferir toda a documentação antes de sair, por isso que a gente recomenda, né? Faz um checklistzinho, confere todos os itens ali, os documentos principalmente, para poder viajar. Coisas que quer levar para viagem não pode esquecer. Então, é por isso que a gente está entregando esse checklist prontinho para vocês. Não esqueçam de baixar ali no link da bio. No link da bio é só clicar, vai estar lá o primeiro link do link que abre. Vai estar lá checklist de viagem. Botem o e-mail de vocês, clicar e vocês vão receber um PDF por e-mail. Então... Por isso que é bom a doleira. Aí deixa ali os documentos, o dinheiro, as coisas importantes na doleira. Só não dá pra deixar o celular. Ai. 2 avoados. Pegou a chave do meu AP com a Janice no trabalho. Gente, que perrengue, Marcelo! Eu não lembro disso. Nossa senhora. Como a minha memória é ruim. Eu só lembrei que tu tava vendo também com as companhias pra chegar em tempo em São Paulo, o passaporte. Mas não lembrava desse perrengue todo, não. Não, também não. Não lembrava disso. 2 desmemoriados nisso. Ainda Por isso que a gente tem o checklist, né? Porque exatamente, senão... pra viajar, senão eu já tinha esquecido até as calças em casa. É isso? Eu acho que é isso. Fechamos por hoje. Checklist tá lá no link. Não esqueçam de baixar. Obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida pode mandar um direct pra gente. Caso não dê algum problema, não recebam por e-mail, né? Avisa a gente lá no direct do Destino Ideal. A gente dá um jeitinho de encaminhar pra vocês. As duas, né? Uma desmemoriada. As duas desmemoriadas. Uma que esquece o passaporte, uma que esquece que levou no Correios. Mas então é isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Boa semana pra todos. E Um até beijo. a próxima. Valeu. Até mais.